Olá, sexto ano! Bora lá começar uma aula de geometria. Página 161. Relação entre duas retas em um plano. Posições relativas de duas retas em um plano. Gente, aqui eu tenho o plano alfa e o plano beta. Por que eu chamei de alfa e beta? Porque em matemática a gente nomeia os planos com letras do alfabeto grego, tá? Então aqui está o alfa e o beta. E aqui eu tenho a reta S e a reta T. Em retas, a gente nomeia elas com letras minúsculas, tá ok? Então, S minúsculo e o T minúsculo. Vamos analisar. A reta T está no plano beta. A reta alfa está no plano a reta S está no plano alfa. Então, eu posso dizer que a reta S está contida no plano alfa, ok? A reta T está contida no plano beta. Vamos lá. Aqui eu tenho o plano gama. Então, eu tenho a reta A e a reta B. A reta A e a reta B estão contidas no plano gama. Então, a reta S e T não estão no mesmo plano. Estão em planos distintos, diferentes. E a reta A e a reta B estão no mesmo plano, ou seja, elas são coplanares. Então, se eu tenho duas retas que estão no mesmo plano, eu digo que essas retas são coplanares, ok? As retas coplanares podem ser concorrentes, paralelas ou coincidentes. Então, a gente vai ver cada uma delas. Retas concorrentes ou secantes. Tenho aqui a reta S e a reta R. Elas, na sua intersecção, ou seja, onde elas se cruzam, eu tenho o ponto J. Ó, o ponto, eu nomeio ele com letras maiúsculas. Então, eu digo que a reta S é concorrente da reta R. Elas duas são concorrentes ou secantes, porque elas se tocam em um único ponto. Matematicamente, eu digo que a reta R é concorrente da reta S. Então, R, esse xzinho, S. Vamos lá para a próxima. Concorrentes perpendiculares. Quando duas retas se cruzam e têm um único ponto em comum e formam um ângulo de 90 graus, automaticamente eu tenho 90 aqui, 90 aqui, 90 aqui, eu vou chamar elas de concorrentes perpendiculares. Então, a reta S e a reta R são perpendiculares. O símbolo de perpendicularidade aqui nas retas, eu tenho um quadradozinho com ponto no meio, para indicar que esse ângulo é um ângulo de 90 graus. E aqui, ó, para expressar isso, eu digo que R, esse Tzinho é o contrário, e o S. Então, R é perpendicular a S. Concorrentes oblíquas. São duas retas que se cruzam em um único ponto, porém elas formam dois ângulos agudos e dois ângulos obtusos. O que são ângulos agudos? São ângulos que têm o valor menor que 90 graus. O que são ângulos obtusos? São ângulos que têm um valor maior que 90 graus. Então, oblíquas têm dois obtusos e dois agudos. E aqui essa representação ficou errada, tá? Foi do outro slide. E lembrando que sempre que eu tiver um ângulo que não for 90 graus, vão ser concorrentes oblíquas, ok? Paralelas. Tem a reta S e a reta R. Como elas não têm nenhum ponto em comum, não se cruzam em momento nenhum, então eu digo que R é paralela a S. Eu represento o paralelismo entre duas retas através dessas barrinhas inclinadas. Duas barrinhas inclinadas representam que R é paralela a S.
coincidentes. Se uma reta está em cima da outra, então R é igual a S. R é coincidente de S, ok? Retas reversas. Eu tenho dois planos, plano beta e o plano alfa. Uma reta está aqui no plano R, outra reta está aqui no plano alfa. Elas duas não vão se cruzar, que estão em planos diferentes, portanto, elas são reversas. Agora eu vou começar a explicar cada questão. Quinta questão. Com base no que você acabou de ler, escreva em cada item se as retas são paralelas, concorrentes perpendiculares ou concorrentes oblíquas. Gente, você só vai colocar o nome aqui do lado, tá? Então, na letra A, eu tenho retas o quê? Elas não se cruzam. Na letra B, se cruzam e elas formam ângulo de quanto? Letra C, faz uma cruzinha perfeita. Então, que ângulo é esse? Letra D, também uma cruzinha perfeita. Letra E, elas se cruzam e fazem ângulo de quanto? Vê aí. Sexta questão. Observe as retas que aparecem na figura a seguir e localize nelas. Letra A. Duas retas paralelas. Aí você vai analisar. A é paralela a D, A é paralela a C, A é paralela a B e assim por diante. Você vai pegar duas paralelas e vai colocar do lado. Duas retas concorrentes perpendiculares. Então, você vai analisar o que é uma reta concorrente perpendicular. É uma reta que forma 90 graus quando se cruza com a outra. Em qual situação de duas retas eu tenho aqui na minha figura? Letra C. Duas retas concorrentes oblíquas. Quais são as concorrentes oblíquas? Aquelas que se cruzam e formam ângulos agudos e obtusos. Sétima questão. A figura abaixo é chamada de feixe de retas paralelas. Identifique nela duas retas perpendiculares, também são aquelas que formam 90 graus quando se encontram. Duas retas concorrentes, podem se cruzar em algum momento e têm um único ponto em comum. Três segmentos de reta. Então, o segmento de reta seria, por exemplo, AB, é um segmento de reta. Oitava questão. Em um plano qualquer, represente no seu caderno. Essa questão, você vai pegar o caderno de desenho, quem não tiver o caderno quadriculado, tá? Quem tiver o quadriculado, o ideal é pegar o caderno quadriculado e fazer a questão. Então, pega o quadriculado, se quem não tiver, use desenho, e faz retas concorrentes, tá? Letra A. Depois, retas oblíquas. E a letra C, eu acrescentei e coloquei retas paralelas. Nona questão. Manchete de um jornal do sul do país. O calor não dá trégua no sul nesta segunda e as temperaturas tendem a subir ainda mais. Imagine uma jovem telefonando para a rádio construir dizendo: o sol está tão escaldante que é preciso se proteger até na sombra de um poste. Observando a imagem, responda: a reta formada pela sombra e o poste são perpendiculares? Olha aqui, a sombra e o poste. Essa reta e o poste, eles fazem um ângulo de 90 graus? Sim ou não, e dizer o porquê. Não esquece de dizer o porquê. Décima questão. Escreva V para verdadeiro e F para falso. Então, letra A. Gente, eu parei aqui para explicar um pouquinho esse assunto, tá? Porque não tinha no assunto, mas viu essa questão, então vou ter que parar um pouquinho para explicar item por item. Então, segmentos colineares, o que são? São segmentos que têm a mesma reta suporte. Ou seja, eu tenho aqui, imagine que o nome dessa reta seja reta R. E o nome dessa aqui, reta S. Na reta R, eu tenho o ponto A, B, C e D. Na reta S, eu tenho o ponto E. Aqui nessa reta, eu tenho o segmento AB,
BC, CD. E aqui eu tenho DE, ok? Então, bora lá. São segmentos que têm a mesma reta suporte, tais como os segmentos. Então, aqui nessa reta suporte, como eu tenho esse segmento AB e BC, eles dois estão na mesma reta, então são segmentos colineares. Do mesmo jeito que AB e CD também são segmentos colineares. Já CD e DE não são colineares, porque os dois não pertencem à mesma reta, ok? Então, a letra A é verdadeiro ou falso? Segmentos colineares estão em retas suportes distintas. Distintas quer dizer diferentes. Verdadeiro ou falso? Letra B. Segmentos consecutivos têm uma extremidade em comum. Gente, se eu tenho AB, BC, o segmento AB e o segmento BC são consecutivos por quê? Porque eu tenho um ponto B em comum, tá? Então, vamos lá. É verdadeiro ou falso? Segmentos consecutivos estão em uma mesma linha e têm um ponto em comum. Verdadeiro ou falso? Letra C. Segmentos consecutivos e colineares, ó. Consecutivos, esses que têm esse pontinho em comum, e colineares estão na mesma linha e não têm um ponto em comum. Verdadeiro ou falso? E letra D. Segmentos adjacentes são colineares e consecutivos? Para um segmento ser adjacente, ele tem que pertencer à mesma linha e ter ponto de extremidade em comum. Então, esse segmento ele tem que ser colinear e consecutivo. Se um segmento for colinear e consecutivo, então eu posso chamar ele de segmento adjacente. Então, eu digo que AB e BC são segmentos adjacentes, porque pertencem à mesma linha e são consecutivos, tá vendo? Tem um ponto em comum. Bom estudo a todos, espero ter ajudado. Qualquer dúvida, fala comigo.